Magno atuou em grandes veículos nacionais, foi pioneiro na criação da Agência Nordeste e é autor de 9 livros, entre eles O Nordeste que Deu Certo, A Dor da Pandemia e o recém-lançado Os Leões do Norte. Editor do blog Magno Martins, do blog do Magno, o mais acessado do Nordeste, e âncora do programa Frente a Frente, transmitido para milhões de ouvintes pela Rede Nordeste de Rádio, ele se tornou uma das vozes mais influentes da política brasileira. Senhoras e senhores, com vocês, a partir de agora, com muita honra, recebamos nesta noite o autor Magno Martins. Vamos aplaudir! Muito boa noite, gente. Prazer enorme estar aqui. Antes da minha fala, eu vou exibir aqui um vídeo, que é bem curtinho, para vocês terem uma ideia da importância deste livro que nós estamos trazendo aqui hoje a Camaíba. Aliás, já veio com muita antecedência pelo prefeito, porque o prefeito, ele sabendo da importância histórica desse livro, ele adquiriu alguns exemplares, se apressou a chegar e ler o livro, porque ele é um político e, como político, ele tem que ter um conhecimento mais amplo da história de Pernambuco. Queria saudar meu amigo Anchieta e, após esse vídeo, eu vou fazer uma mini palestra aqui para vocês sobre a história de Pernambuco, dos seus governadores, quase um século de história. Qual é a importância deste livro? Isso é um vídeo que mostra a reportagem da Globo, no dia que eu lancei em Recife. Esse vídeo é uma junção da reportagem ao vivo, que a Globo mandou uma equipe lá para fazer o ao vivo para o ONE TV, e depois teve o Bom Dia Pernambuco, também com uma outra reportagem bem ampla sobre o livro. Tá ok aí? Podemos passar? Deu pau aí? Só o áudio. Bom, enquanto não chega o áudio, eu estava vendo aqui o prefeito falando, e eu queria dizer que em 93, eu fiz um livro chamado Nordeste que Deu Certo. Aí eu fui para o Ceará. Em vários estados, eu fiz uma página. Ao vivo, boa noite para você. Lançado esta noite, reúne a trajetória política de 22 ex-governadores aqui de Pernambuco. O repórter Mário Cavalho acompanha o evento ao vivo. Oi, Mário, boa noite para você. Oi, Márcio, boa noite para você, boa noite a todos. É o livro Leões do Norte, de Magno Martins, está sendo lançado aqui em um restaurante do bairro das Graças. Nesse momento, ele está conversando aqui com os leitores, fazendo os autógrafos. O livro traz, como você disse, uma mini biografia, né, de 22 ex-governadores de Pernambuco que atuaram entre 1930 e 2023. E, claro, em evidência, figuras como Miguel Arraes, Agamenon Magalhães, Marco Maciel e Eduardo Campos. É uma viagem no tempo e na história política aqui do Estado. E o livro traz também bastidores da política, histórias, ilustrações. E um dos ex-governadores que está no livro também presente é Mendonça Filho, hoje deputado federal, foi governador entre 2006 e 2007, né? Qual é a importância para o senhor do livro como esse, de estar no livro como esse? Boa noite. Primeiro, é um privilégio para qualquer um ter governado Pernambuco, um período assim, rico da nossa história. Eu fui vice-governador de Jarbas durante quase 7 anos, ou mais de 7 anos, depois eu sucedi. O estado de Pernambuco é um estado rico do ponto de vista político, e isso é uma honra figurar no livro de Magno Martins. E quem também está presente são parentes de ex-governadores. Eu estou aqui com Madalena Guerra, que é filha de Paulo Guerra. Para você, qual é o sentimento de ter um livro como esse aqui? O sentimento, a família toda agradece esse lançamento e reconhece a importância para essas gerações e para as futuras gerações da história de Pernambuco, dos governadores de Pernambuco. Muito obrigado. Eu vou vir aqui para o outro lado para conversar com o Magno Martins. Como foi que surgiu, Magno, a ideia de trazer um livro como esse? Boa noite. Boa noite. Eu
tive a ideia, em função de um vácuo, uma lacuna que existe em Pernambuco, de pesquisa, de história, do conhecimento de quem ajudou Pernambuco a se desenvolver. Pernambuco, historicamente, foi o leão do norte, né? Daí o título do livro do Leão do Norte, porque esses 22 personagens, governadores, eles ajudaram a engrandecer e fazer esse leão rugir mais alto, esse leão do norte. São governadores de 1930 até 2022, de Carlos de Lima Cavalcante a Paulo Câmara. Magno, muito obrigado pela entrevista, parabéns aí, sucesso do livro. Agora, em Pernambuco, a história de 22 governadores daqui do estado foi reunida em um livro lançado ontem à noite aqui no Recife. Os Leões do Norte, escrito pelo jornalista Magno Martins, é o resultado de uma pesquisa jornalística histórica, uma contribuição para a memória política do estado. O livro, que resgata quase um século da história política de Pernambuco, reúne 22 mini-biografias de ex-governadores do estado que estiveram à frente do Palácio do Campo das Princesas entre 1930 e 2023. O lançamento de Leões do Norte, de Magno Martins, foi ontem em um restaurante no bairro das Graças. Leitores, políticos, parentes de ex-governadores e amigos do autor compareceram ao lançamento. O ex-governador Mendonça Filho, atualmente deputado federal, esteve presente. E o que Magno Martins proporciona resiste em importantes momentos e personagens da história pernambucana. Como ex-governador do estado, me sinto honrado de poder fazer parte desse legado pernambucano, que é um dos estados mais relevantes da história política do Brasil. Filha do ex-governador Paulo Guerra, Madalena Guerra, comentou a importância do livro. E isso é muito importante para essa geração agora e para as futuras gerações. É exatamente todo um perfil do estado de Pernambuco, político do estado de Pernambuco. Parentes do ex-governador Edelvino Lins também estiveram presentes. A gente precisa de resgatar justamente a memória, né? Magno está dando uma grande contribuição para a história de Pernambuco e do Brasil. O jornalista Magno Martins conversou com o público e contou detalhes dos bastidores da pesquisa. Entre os nomes de destaque na publicação estão Miguel Arraes, Agamenon Magalhães, Marco Maciel e Eduardo Campos. Além das biografias, o livro traz uma análise sobre os legados das gestões dos ex-governadores, ajudando a compreender melhor as transformações políticas de Pernambuco. Leões do Norte é uma homenagem aos líderes que marcaram a história de Pernambuco e um convite ao debate sobre o futuro da cultura política no estado. Com a intenção de levar essas informações e essa história às novas gerações. Precisam ter um livro para conhecer quem governou Pernambuco, quem ajudou Pernambuco a desenvolver e conhecer personagens que só não ajudaram Pernambuco, como também deram uma grande contribuição ao país. Muito bem. Queria saudar minha esposa Naila, que está aqui comigo, toda a minha equipe, que veio a Carnaíba hoje. E eu estava nessa noite aí, minha Chica, o lançamento estava previsto para começar às 6 da noite, quando eu cheguei às 5h30 lá, já tinha uma fila enorme. Eu autografei até 11 horas da noite, 4 horas e meia de autógrafo. E foi muito emocionante reunir filhos, netos, bisnetos, parentes próximos dessas personalidades aí. Moura Cavalcante, Heraldo Beires, Eduardo Campos, Edelvino Lins, gente que nunca mais se ouviu falar aqui em Pernambuco, né? E eu estava contando a história do meu livro, em 93, que eu fiz um livro chamado Nordeste, que deu certo. E eu saí pensando em cada estado do Nordeste, andei 10 mil quilômetros, foi uma experiência econômica que deu certo. E chegando aqui em Carnaíba, eu me lembrei do meu livro, do episódio político que trata do Ceará, né? Porque no Ceará eu retratei a mudança política que o Ceará era o estado dos coronéis, César Carlos, aquele povo todo lá no passado, era um estado muito atrasado, o Ceará, enquanto Pernambuco era um estado que mandava políticos muito progressistas e de esquerda para o Brasil, o Ceará só tinha coronéis. E aí eu me lembrei que aqui em Carnaíba também ocorreu um fenômeno muito parecido com isso. Eu morava em Afogadém Gazeira
E eu ouvia falar muito aqui, quem mandava era Mané de Louro, né? Depois veio o Didi, né? Agora foram personagens que marcaram a história de Carnaíba sem fazer mudanças, como fez o meu amigo Anchieta, e que está agora o BR dando essa contribuição. Que coisa maravilhosa, a gente está aqui numa escola dessa, de música, e música é algo fenomenal na vida das pessoas. A música proporciona a essa juventude aqui a ocupar a mente, né? A sair do mundo das drogas, do mundo da perdição, né? E daqui contribuir a formação musical do seu futuro, né? O Bega até estava me dizendo que aqui tinha, acho que foi um maestro, né? Um maestro que foi aluno daqui, não foi? Três maestros começaram aqui na escola como aluno, né? Que coisa maravilhosa, né? Formando-se quadros para o futuro, né? Eu disse aqui, o que não falta aqui em Carnaíba são professores de música, né? Porque aqui é conhecida a terra do músico, né? Que maravilha. Mas, gente, o que são os Leões do Norte? Uma pesquisa, eu fiz a biografia de Marco Maciel, chamado O Estilo Marco Maciel, a partir do depoimento da viúva dele, Ana Maria Maciel, que Marco Maciel ficou 10 anos ausente da vida pública em função do Alzheimer. Ele desenvolveu o Alzheimer e ficou 10 anos doente. E eu colhi um depoimento da viúva dele, depoimento de mais de 15 horas, e foi a partir desse depoimento que eu resolvi fazer a biografia de Marco Maciel. Que Marco Maciel ocupou os cargos mais importantes que um político sonha na vida dele. Foi deputado estadual, foi deputado federal, foi presidente da Câmara dos Deputados, foi governador de Pernambuco, foi senador da República, foi ministro da Casa Civil, ministro da Educação, vice-presidente da República, presidente da República por 87 vezes, foi da Academia Brasileira de Letras, imortal da Academia Brasileira de Letras, e ao longo desse tempo todo nunca se ouviu falar do nome do Marco Maciel e nenhum tipo de escândalo neste país. É uma grande referência. E aí eu fiquei pensando, poxa vida, por que só escrever sobre o Marco Maciel? Quando o Pernambuco sempre foi um estado que exportou para Brasília tantas lideranças e que contribuições Pernambuco recebeu daquelas pessoas que governaram o estado, né? Então eu vou contar um pouco aqui para vocês do que tem esse livro, que a minha preocupação é levar esse livro para as escolas, porque a gente tem que abrir um clarão nas novas gerações para conhecer o seu estado, as suas lideranças e a sua história. Eu pergunto numa mesa de universitários, ou até colega mesmo de jornal, estudantes, quem fez a estrada que liga Recife até Petrolina? As pessoas não sabem que foi Nilo Coelho. Que grande obra, né? Você saía, antes de Nilo, a estrada era de terra, era de barro para chegar até Petrolina. Que contribuição Nilo Coelho deu a Pernambuco? Aí você vê, o teatro, o maior teatro ao ar livre do mundo, lá em Fazenda Nova, foi construído na gestão de Nilo Coelho. Veja que maravilha! E Nilo Coelho governou o sertão com o slogan de costas para o litoral. Como sertanejo de Petrolina, ele achava que tinha que levar o desenvolvimento para o interior, para o sertão. Começou com ele os projetos de irrigação lá, da fruticultura, no Vale do São Francisco, fez a estrada, fez o teatro e levou tantas barragens, tantas obras para Pernambuco. Tivemos outro grande governador sertanejo também, aqui de Sertã, né? Etelvino Lins. Vocês viram o depoimento aí, né? Da subneta de Etelvino Lins, né? Etelvino Lins foi um governador que marcou a história de Pernambuco com aquele atentado na Praça do Diário de Pernambuco do estudante Demócrito de Souza Filho. Era o governo de Vargas e havia um ato na pracinha do Diário quando o estudante Demócrito de Souza Leão levou um tiro, foi assassinado em frente à Praça do Diário de Pernambuco,
E ali acusaram o governo de até o fim dele de ter matado um estudante, que era um estudante revolucionário de esquerda, quando na verdade foi a polícia de Vargas. Mas até o fim do Lins passou para a história como responsável pela morte do estudante. Vamos chegar, vamos caminhando para trás, né? Barbosa Lima Sobrinho. Quem já ouviu falar aqui que Barbosa Lima Sobrinho foi governador de Pernambuco? Os mais jovens, eu acho que todos sabem, o prefeito sabe. Ninguém sabe. Talvez ninguém saiba nem quem foi Barbosa Lima Sobrinho. Barbosa Lima Sobrinho foi o jornalista mais longevo do país. Morreu com 103 anos, escrevendo a coluna dele para o Jornal do Brasil. Foi presidente da ABI, Associação Brasileira de Imprensa, e governador de Pernambuco. E sabe qual foi a maior importância de Barbosa Lima Sobrinho para Pernambuco? Foi pelas mãos dele, Berg, a Raiz entrou na vida pública. A Raiz foi secretário da Fazenda de Barbosa Lima Sobrinho. Vê que coisa maravilhosa. Depois foi prefeito do Recife. E dos governadores que estão aí no livro, a Raiz foi o único que foi governador 3 vezes de Pernambuco. Foi em 62, quando ele foi cassado em 64 pelo golpe. Foi em 90, foi em 86, naquela campanha histórica, que o slogan dizia que ele ia voltar e entrar pela porta que saiu, e que ganhou a eleição. Nos momentos mais históricos e emocionantes de Pernambuco. Tem até um trem, né, na campanha, mostrando a volta dele. Está com uma campanha extremamente emocionante, que ele derrotou José Múcio Monteiro, que é hoje o ministro da Defesa. E o Miguel Arraes, ele proporcionou, a vida levou ao neto dele, né, Eduardo Campos, a ser depois governador de Pernambuco, e hoje tem um bisneto dele, João Campos, que é prefeito do Recife. Naquela eleição que a Raiz chegou ao Palácio do Campo das Princesas, pela primeira vez em 62, talvez nem você saiba disso, mas naquela época, se votava para governador e vice. O vice também era votado. E Paulo Guerra teve quase a mesma votação de Arraes. E você imagina no governo daquele, quando Arraes foi cassado, Paulo Guerra assumiu, um país vivendo aquele tumulto, aquela tensão muito grande, e ele fazia um belo governo que Paulo Guerra fez. Uma obra de Paulo Guerra, vocês sabem aqui qual foi? Aqui foi a eletrificação. Não, do Estado. Restauração. Hospital da Restauração. Vocês já sabem. A maior emergência do Nordeste. Essas energias todas que vieram, de 67 ou 68, veio tudo. Isso. Ele que trouxe. Isso. Paulo Guerra. Inclusive, Carnaíba chegou a energia primeiro que Afogado. E você sabe, Angélica, uma coisa mais importante. Quem foi o patrono de Suape? Paulo Guerra. Suape hoje, que é a maior âncora do desenvolvimento de Pernambuco, começou no governo de Paulo Guerra também. Então, Paulo Guerra, minha gente, talvez aqui, acho que ninguém, os jovens aqui nunca ouviram falar em Paulo Guerra, mas leia a mini biografia de Paulo Guerra no livro, para vocês terem a importância de que foi Paulo Guerra para Pernambuco, né? Fenomenal. Chegamos a Cid Sampaio. Olha, Cid Sampaio era um usineiro, ultramudé, e que chegou ao governo de Pernambuco com o propósito de levar o desenvolvimento para o Estado. O maior símbolo do governo dele foi a Copérnico, aquela indústria de borracha lá no Cabo, né? E ele fez um trabalho muito voltado para a economia, e foi inclusive a partir do governo de Cid que Pernambuco começou a criar essa imagem do União do Norte. O livro tem o nome Os Leões do Norte, porque naquela época Pernambuco era conhecido como o Estado do União do Norte. Por quê? Pela pujança econômica do açúcar, tá? E pela importância política. Pernambuco sempre teve políticos importantes que mandavam para Brasília, deputado federal, senador, ministro e tudo.
Daí a importância de Pernambuco ser esse, ficou conhecido como União do Norte. Mas hoje, infelizmente, foi passado para trás. Somos um gatinho hoje em relação à Bahia e ao Ceará. O Ceará avançou muito. Embora Eduardo Campos tenha dado uma contribuição muito grande do governo dele para que Pernambuco voltasse a ser esse Leão do Norte. Né? Tivemos também Heraldo Gueiro Leite, ele tem um símbolo muito grande aqui para a nossa região, fez a nossa barragem de Brotas, e afogado na igreja, Heraldo Gueiros, fantástico, né? Heraldo Gueiros também trouxe desenvolvimento através da eletrificação rural também, ele impulsionou muito isso. Quando a gente fala do interior, vem a lembrança de dois grandes governadores, Marco Maciel, que ele trouxe a telefonia móvel, a TELP, o serviço da TELP, para todas as cidades do interior. Mesmo Orelhão, aqui tem Orelhão, ele inaugurou o posto da TELP, porque eu que morei aqui em Afogado em Gazeira até os 17 anos, a gente era ilhado do Recife, a gente não tinha comunicações. A única notícia que a gente recebia aqui, veio de informação, era o Diário Pernambuco, que chegava aqui às 2 horas da tarde. O resto a gente não sabia de nada, porque não tinha telecomunicação, não tinha telefone, não tinha nada, nem televisão pegava, né, Chico? Então, Marco Marcel trouxe a telefonia, começou o programa de perenização de rios, depois veio uma grande figura, preocupada também com o interior, que foi Miguel Arraes, que trouxe a eletrificação. Começou no Paulo Guerra, mas o Miguel Arraes, ele universalizou, levou energia ao campo e a todas as comunidades rurais. E Marco Maciel também trouxe o BANDEP, era o Banco de Desenvolvimento de Pernambuco, levou o banco a todos os municípios. Quando não tinha uma agência em si, tinha um posto do BANDEP. Mas veja que foi um desenvolvimento muito importante para Pernambuco. Tivemos mais recentemente Jarbas Vasconcelos, que deu uma grande contribuição para o Estado, que foi a duplicação da BR-232 até São Caetano, gerando um corredor econômico ali naquela região do Agreste e facilitando a nossa vida para cá, né? Porque antes da duplicação da BR até São Caetano, a gente levava 12 horas para chegar no Recife, né? E hoje melhorou muito. Eduardo está muito mais presente na memória de vocês. Encontrei aqui na Casa de Anchieta várias vezes Eduardo Campos. E Eduardo Campos foi aquele governador que fez 5 hospitais, grandes 5 hospitais, trouxe as UPAs, né? Investiu muito na área de saúde, investiu muito em estradas e passou a história como um gestor do desenvolvimento também, tanto que ele se lançou candidato à presidência da República. Infelizmente, não chegou a disputar porque houve aquele acidente aéreo lá em Santos e ele perdeu a sua vida. Minha gente, quem não conhece a história do seu estado, não conhece a história do seu país. Quem não conhece a história do seu município, não conhece a história do seu estado. As pessoas têm que ter conhecimento. Isto é um livro de conhecimento. Eu falei algumas figuras aqui, mas são 22 personagens que estão no livro, cada qual dando a sua contribuição. O Berg teve muita sensibilidade de trazer esse livro para as escolas, porque quando se for fazer um trabalho aqui, de quem foi Miguel Arraes, de quem foi Eduardo Campos, de quem foi Joaquim Francisco, que eu fui secretário de imprensa de Joaquim, quando ele é campanha de Joaquim Francisco, em 90, quem foi Paulo Guerra, quem foi Nilo Coelho, Miguel Arraes, Marco Marcel, os estudantes vão ter muito mais facilidade, porque está um resumozinho aí, objetivo, uma leitura fácil, acessível, para que os estudantes possam compreender a sua história. O mundo, para quem lê, é o mundo da sabedoria, é o mundo das luzes, não é o das trevas. As pessoas que não têm conhecimento são fadadas a quê? A não entrar no mercado de trabalho, a não conquistar um bom emprego,
a não crescer na vida profissional, já um grande emprego, uma vida próspera, porque a vida próspera ela vem do seu conhecimento, vem do seu estudo. Eu me lembro muito bem que lá em Afogados em Gazeiro, eu era obrigado, garoto, a ler Machado de Assis. Papai me obrigava a ler. Hoje, inclusive na luz do candeeiro, porque faltava energia às 10 horas da noite, e eu lia Machado de Assis na luz do candeeiro. Papai nos obrigava a ler. Porque ele dizia que a leitura é a luz do mundo. Então isso é que nos favorece. E isso foi que me inspirou. Eu não sou um egoísta. Graças a Deus, eu sou um jornalista muito bem projetado na minha profissão. Já trabalhei nos principais jornais do país. Fui presidente do Comitê de Imprensa da Câmara dos Deputados. Já viajei boa parte deste mundo. Já entrevistei todos os presidentes da República exclusivamente. De José Sarney para cá. Já passei 10 dias com Lula, acompanhando ele a Cuba. Fui o primeiro jornalista a fazer entrevista com o Bolsonaro pelo Instagram, nas redes sociais, na pandemia. Já escrevi 14 livros. Mas a minha grande preocupação, velho, não é ter esse conceito de jornalista, que é fruto do meu trabalho. A minha preocupação é com o futuro dos meus filhos, dos nossos netos. Eu peguei esse livro para os meus filhos e minhas enteadas. Tenho 2 enteadas com a ilha. Se vocês são obrigados a ler esse livro, para vocês saberem como Pernambuco era e o que é hoje, e quais foram as contribuições que esses governadores deram para seu estado. Você tem que conhecer Carnaíba, a Carnaíba de Manuel do Louro e de Didi, que era lá atrás, para saber a contribuição que Enxerto deu para mudar a Carnaíba de hoje. Essa visão que você tem da sua cidade, você tem que ter do seu estado e tem que ter do seu país também. Então, velho, eu conheci esse povo todo, convivi com esses presidentes todos, mas a grande preocupação minha como jornalista é a preocupação social. Porque à noite eu boto a cabeça no travesseiro e durmo com a minha consciência tranquila de que estou dando a contribuição às novas gerações. Abrir a mente desse povo para ler e para ter conhecimento. Eu fiz um livro, Beto, chamado Os Reféns da Seca, lancei aqui em Carnaíba, que são os miseráveis dos miseráveis, os abandonados dos abandonados, que não tem Bolsa Família, não tem bolsa nenhuma de ajuda, que vive ao Deus dará. Andei 10.000 quilômetros. Fiz o Nordeste que deu certo. E tem uma história até engraçada do Nordeste que deu certo, para você ver como ainda olha o Nordeste com um viés preconceituoso. Né? O livro tem o prefácio do Ciro Gomes, e eu tentei ir ao Jô Soares, na época, e eles disseram que não interessavam por aquilo. Era o Nordeste que cresceu mais do que o Japão, cresceu mais do que a China, cresceu mais do que o próprio país. Era o Nordeste que eu mostrava das mangas e das uvas do Vale de São Francisco. Era o Nordeste que eu mostrava da mudança de política, do conceito do Ceará, do turismo na Bahia, do petróleo, do sal lá em Sergipe, e ia por aí afora. Ele não se interessava. Mas 15 dias depois eu estava no hotel viajando não sei aonde, liga a televisão, está lá um homem, Jô Soares, o maior comedor de banana de um festival lá na Zona da Mata. Comeu uma, Jô Soares dizia, comeu duas, vai comer uma, o cara comeu 15 ou 20 bananas lá. Por quê? Para mostrar o Nordeste que eles querem perpetuar pela Globo. Nordeste dos destetados, dos ignorantes, dos analfabetos e daqueles que não dão contribuição nenhuma para o desenvolvimento do país. Eu me lembro muito bem uma frase aqui de Dom Francisco. Ele dizia que no Nordeste somos enteados da nação. Então é esse enteado que a Globo quer mostrar. Por que não mostrou aqui no Nordeste que cresceu mais do que o Japão, do que a China, do que o próprio país, que hoje tem os melhores resorts do país, que tem um turismo relevante, do ponto de vista econômico tem suado, né? Tem um porto de Pecém, vai ganhar agora a ferrovia transnordestina, já ganhou a transposição do Nordeste que mudou da água para o vinho. Por quê? Porque eles querem perpetuar
nós, nordestinos, como aqueles que são responsáveis pelo atraso do Brasil. Muito obrigado, minha gente. Muito bem, senhoras e senhores, acabamos de assistir aí a palestra do jornalista Magno Martins. E agora, Magno, a sequência é a noite de autógrafos, não é isso? Muito bem, então, algum recado, Maria Bração, secretária de imprensa do nosso município? Tu vai ter um lanche. Tá certo, muito bem, Maria Bração. Obrigado pelo recado. Isso é um aviso importante. Obrigado pelo recado. Bom, minha gente, encerrando aqui, né, as falas, e agora vamos para a noite de autógrafos. Eu posso dar uma palavrinha? Pode, Tachira. Posso, Márcio? Pode. Fica à vontade, Tachira. Vou atrapalhar aqui. Doutor Anchieta, patriota. Vamos lá, vamos aplaudir. Eu quero parabenizar a Magno, o prefeito, por esse evento belíssimo aqui, que está trazendo esse livro Leões do Norte para cá. E Magno falou aí, Magno falou da história política de Pernambuco, já explicou tudo direitinho. E a gente tem algumas particularidades que eu queria aqui citar. Carlos de Lima Cavalcante, que veio em 32, né? Depois da produção. 30 a 35. Ele, governador de Pernambuco, e ele nomeou o prefeito de Flores, que na época Carnaíba era Flores, tá? Foi o pai do nosso compositor Zé Dantas, nomeado de forma como interventor. Depois, 2 anos depois, Zé Dantas, não o compositor, o pai, foi eleito, né? Inclusive eu sei até lembro do número de votos que ele teve. Eu não estava lá não, viu? Eu só era um projeto. Mas a gente tem que ler, se a gente não lê, não sabe isso. Ele teve 231 votos, que naquela época as mulheres começaram a votar ali, mas provavelmente não se inscreveram naquela época para ser eleitor. 231 votos em apenas 231 eleitores, viu, dona Brundeira? A senhora também não era nascida, não sabe? Então foi algo. Depois veio novamente, Flores já teve outros prefeitos, como Saturnino Bezerra, que era o avô do Dr. Roberto Pinto, também morava em Carnaíba, comerciante, e foi prefeito de Flores também. Então essa importância dessa história sempre tem que ser preservada, o povo tem que conhecer. Essa coisa da leitura, Carnaíba se sai muito bem, que já no ano de 2005, Cecília, secretária, criou o baú de leitura, vocês, educadores, conhecem muito bem, onde os meninos aqui liam o autor dos Miseráveis, o francês, Victor Hugo, né? E uma vez um jornalista lá do Recife botou aquele Scarpa, botou que Doele, Paulo Sérgio Scarpa, Doele estava lendo Os Miseráveis. Eu digo, não é só Doele que lê, não, nosso amigo, o senador, né? Esse Carnaíba também. Aí mandei para ele, mas Paulo Sérgio Scarpa não deu notícia não de Carnaíba. Preferiu ficar calado nessa coisa. Então, o Paulo Sérgio Guarani de Recife. Então, essa coisa da leitura, os meninos aqui, agora nós tivemos 3 escolas premiadas. Esse programa Criança Alfabetizada foi criado pelo governo Paulo Câmara. Tem poucas edições, uma de 2 em 2 anos, né, Cecília? Nós já fizemos 9 escolas premiadas. 9 eu digo porque uma foi premiada mais de uma vez. Não tem uma cidade no estado de Pernambuco que tenha isso. Eu duvido que tenha. Nenhuma cidade. Então isso é fruto da importância da educação, da leitura, que o menino que desenvolve bem no ensino fundamental, ele sendo bem alfabetizado, ele vai aprender tudo, só se não quiser. Tá certo? E aqui em Carnaíba faz isso, a gente foi 16 anos eu como prefeito, teve Zé Mário prefeito também, teve suas conquistas e bem, continua agora com uma equipe muito boa, recebendo todas essas premiações e avançando no nosso município. É isso que a gente quer. Só faço aqui uma lembrança para você na questão dos governadores. Eduardo Campos, na educação, revolucionou. Você citou aí os hospitais, você só
esqueceu que ele pegou Pernambuco no ensino médio no 21º ou 23º. Está no livro isso. Está no livro, né? E botou Pernambuco no primeiro. E ele, quando morreu, ele chegou, fez uma reunião, na época eu estava na secretaria do Recife, ele disse, nós vamos ser primeiro lugar, terceiro lugar, não foi assim, você estava. Eu digo, Eduardo, tá sonhando. Ia botar no pódio. Parece que a gente já tinha avançado, 14º. Eu digo, Eduardo deve estar delirando agora, sonhando. Morreu e não viu. E foi porque seguraram o resultado lá em Brasília. Ele era candidato a governador, seguraram o resultado para o povo não saber que Eduardo tinha colocado Pernambuco em primeiro lugar. Né? É isso. Mas parabéns para o seu livro. Já tive dando uma olhadazinha ali. Até o Vino Lins teve um papel importante aqui na emancipação política de Carnaíba. Até o Vino Lins, além de Sertana, era primo de um tio meu, que eu considerava tio Milton Pierre, você deve ter lembrado, casado com minha tia Zefinha, ele de Sertânia também, chegou aqui, caminhoneiro, tal, motorista de caminhão, casou com minha tia Zefinha. E quando foi, Carnaíba já tinha tentado ser emancipado alguns momentos antes de 53, e aí tinha umas brigas grandes em Flores. Aí até eu vi no livro, isso aqui eu digo que Milton Pierre me contou essa história, e tia Zefinha contava. Só Milton, se afaste dessas brigas de Flores. Ele era cotado para ser candidato a prefeito de Flores. Se afaste dessas brigas de Flores. Até o Vino era do PSD, de Milton da UDN, mas eles eram primos. Não queira ser candidato de Flores, não, que você vai ser prefeito em Carnaíba se você quiser. É interventor, ele não vem interventor, eu vou passar Carnaíba a cidade. Até o Vino ganhou para Osório Borba. Ganhou a eleição para Osório Borba em 52 e foi logo depois decretada a emancipação de Carnaíba. Então, pela relação que Milton tinha com o primo, Carnaíba foi emancipada em 53. Logicamente, juntaram-se as forças daqui políticas, todo mundo se juntou com a mesma direção e emancipou Carnaíba. Tá? Mas é essa um pouquinho da história aí que a gente sabe. Muito obrigado. Nosso professor Anchieta. As palavras do ex-prefeito de Carnaíba, doutor Anchieta, patriota. Ok. Muito bem, gente. Agora vamos com a sequência, né? Vamos regar o evento com os autógrafos pelo jornalista Magno Martins. A todos uma boa noite. Justamente. Quem quiser adquirir o livro está aí, ó, aqui dentro, aqui mesmo da escola, né? Adquirir e ficar por dentro da história, né, dos ex-governadores da política. Portanto, encerrando assim as falas, a todos uma boa noite.